Não fale tudo para sua mulher. Não fale tudo para sua esposa. E não fale tudo para o seu marido. Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar. E hoje o Para Pensar é: não fale tudo para sua mulher. Não fale tudo para sua esposa. E não fale tudo para o seu marido. Você deve estar pensando: esse cara tá doido. O que ele está falando? Calma, nós já vamos entender esse assunto. A questão é, nem tudo você deve falar para aquela pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque você pode ser um canal de maldição na vida dela. Renan, do que você está falando? Nós vamos entender. Eu vou trazer um texto aqui, do qual a gente vai agora falar desse tema, mas a gente poderia falar de tantos outros temas, porque a palavra de Deus, ela é nova todo dia, né? Então deixa eu ler aqui com vocês aquilo que está escrito no livro de Tiago, capítulo 3. Eu vou ler o versículo apenas o 6 ao 11, ok? Mas pronto, o bom é você ler todo o capítulo 3, é curtinho, tá? Ele começa dizendo só que não há nenhum varão perfeito, né? Todos nós pecamos, todos nós erramos, né? E por isso nós devemos continuar nesse erro, né? Nós temos que buscar a perfeição. Deus está fazendo a obra todos os dias na nossa vida, tá? E ele fala assim, vou começar a partir do versículo 3. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Preste atenção. E é inflamada pelo inferno. O que tem inflamado a tua boca? O que tem saído da tua boca? E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Isso acontece quando? Quando nós somos inflamados pelo inferno e nós cedemos a isso, ok? Versículo 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Então ele está falando, olha, se você se deixar ser inflamado pelo inferno, aí sim, o que vai sair da sua boca é maldição. Não deve sair bênção e maldição da sua boca, deve sair apenas bênção. Vou repetir o versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Olha a advertência de Tiago. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Água doce e água salgada? Ele termina esse capítulo dizendo isso. E aí eu volto para aquela minha afirmação. Você não deve falar tudo para a sua esposa. E por quê? Porque muitas coisas que talvez você passa na tua vida, tá? Você interpreta de forma errada. E aquilo ferve e tu tem que falar para alguém. E muitas vezes é o quê? Você vai querer falar mal de algum amigo seu, falar mal de algum familiar, sabe? Isso não vai gerar fruto bom nenhum você falando isso. Você precisa falar para sua esposa, você precisa falar para o seu marido coisas que edifiquem. Deixa eu ler uma outra coisa que está escrita no na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Preste atenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes eu passei por situações
que me geraram o quê? Me geraram uma revolta, me geraram uma ira. Irai-vos, mas não pecai-vos. Ok? Preste atenção, em que a nossa boca nós podemos pecar. Então assim, me geraram algo, eu achei que aquilo estava errado, eu achei que aquilo não deveria ser daquela forma. Pronto, uma opinião minha. Cara, você ter uma opinião não é errado. O problema é o que você faz com essa opinião. Então, pelo fato de eu não concordar com alguma coisa, não quer dizer que aquela coisa esteja certa ou errada. Não. Então, se algo te gerou uma revolta, você não sai falando para sua esposa. Por quê? Porque você vai influenciar ela. E você pode estar o quê? Você pode estar envenenando ela. E cara, deixa eu te falar. Sabe quem envenenou Eva? A serpente. Isso é, o diabo utilizou a serpente para envenenar Eva. E foi com o quê? Foi com palavras. Não envenene aqueles que estão na sua casa. Várias vezes eu não concordei com a minha esposa. E é disso que eu quero falar. Assim, você pode não concordar com alguma coisa, mas você fala só com aquela pessoa da qual você não concordou com aquilo. Porque se você traz isso para sua casa, você pode estar fazendo o quê? Você pode estar fazendo com que a pessoa que não tinha nada a ver, que não tinha aquele mesmo pensamento que você, possa cair no erro que você está caindo. Então se você não concorda, cara, fica quietinho. Ora, leva para tua liderança. Mas não sai falando para tua esposa, não sai falando para o teu marido. Porque senão você pode estar o quê? Você pode estar envenenando aqueles da sua própria casa. Por isso você não deve falar tudo para sua esposa. Por quê? Porque muitas vezes você pode estar envenenando com a sua boca ela. E você pode estar trazendo o quê? Maldição para dentro da sua casa. Precisamos ser sábios. Precisamos ser inteligentes. Não devemos sair falando o que simplesmente vem na boca. Ah, porque eu sou assim. Não, cara, você não é assim. O Espírito Santo vai transformar a tua vida e vai fazer com que gere o quê? Gerem frutos. Frutos bons. Você precisa ter o fruto do Espírito Santo dentro de ti. Você tem que pedir para ele. Você não tem que sair falando todas as coisas. Então, preste atenção naquilo que tem saído da sua boca. Porque não dá. Não dá para ser bênção ou maldição. Então, quando existem as duas coisas, é aquilo que está escrito em Apocalipse. Antes fosse quente ou frio, mas porque é morno, estou a ponto de te vomitar. Isso é bênção e maldição. Se você fala um pouco de um e um pouco de outro, quando junto, fica algo no meio. Ei, o meio não é de Deus. Nós temos que aprender a frear a nossa boca, aprender a falar aquilo que Deus quer. Nós temos que aprender a abençoar e não amaldiçoar. Deixa ao final do versículo 29 do capítulo 4 da carta aos Efésios, para que dê graça aos que a ouvem. Você sempre tem que estar perguntando, isso edifica? O que está saindo da minha boca edifica aquela vida que está ouvindo? Porque senão você vai cair no erro de estar fazendo simplesmente fofoca, simplesmente estar querendo adeptos, e querer adeptos é um sinal de rebelião. Cuide com isso. Se tu tem que falar, se você precisa fazer com que as outras pessoas acreditem, você convença elas da sua verdade, cuidado. Isso pode ser o quê? Isso pode ser um sinal de que o seu coração está cheio de rebelião. Que a sua vida está cheia de sentimentos de rebelião. E aí? Aprenda. Nem tudo se fala. Tem coisas que você trata com Deus e com quem é seu líder. Não traga maldição para dentro da sua casa. É isso que eu tinha para deixar para vocês, para que a gente possa refletir. Se tudo aquilo que tem saído da nossa boca tem abençoado ou tem amaldiçoado, cuidado, para você não ser uma pedra de tropeço para aqueles que estão dentro da sua casa, sua esposa e seus filhos, seu marido e seus filhos, seus pais ou seus irmãos. Preste atenção nisso, reflita nisso. Valeu, para pensar.